Retatrutida, afinal, eu posso fazer o uso dela para sempre, pensando em ter mais qualidade de vida ou ter um emagrecimento saudável para sempre? Bom, essa é uma pergunta que muitos que vêm utilizado Retatrutida têm e acabam me fazendo aqui no YouTube, inclusive, e eu gostaria de trazer, queria trazer uma aula bem assim legal e completa para que você entenda que talvez a resposta seja sim, mas talvez também a resposta seja não. Então, sem mais delongas, vamos entender se realmente vale a pena utilizar a Retatrutida para sempre ou não. Solta o disclaimer, bora para nossa aula e pau no gato. Bom, pessoal, vamos falar aqui de um ponto importante, tá? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, tipo, pode usar a Retatrutida para sempre, que não tem erro e tudo mais, mas a gente precisa pensar em alguns detalhes que talvez não seja muito lógico você fazer o uso de Retatrutida para sempre, tá? Por isso que eu trouxe isso aqui para você entender 100%. Isso aqui que eu falo, a aula, beleza? Então vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, como sempre, tá? Aqui no Mundo Hormonal é sempre direto ao ponto, beleza? Se você tem alguma sugestão, qualquer coisa, já sabe, deixa aqui nos comentários que eu sempre tô lendo e respondendo vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para fortalecer cada vez mais a gente aqui. Vamos lá, muitos já sabem o que é a Retatrutida, mas muitos também não, né? Então vamos entender. Ela atua em 3 receptores, tá bom? Que é o receptor GLP-1, GIP e o glucagon, cada um com sua ação diferente no nosso organismo. O GLP-1 basicamente ele vai reduzir a sua fome e retardar a sua digestão, né? Então vai retardar aquele esvaziamento da comida que tá dentro do seu estômago, dificultando você a digerir ela, te mantendo mais saciado. Basicamente é isso, tá? Bem simples. O GIP, ele influencia na resposta da insulina e glicemia, mantendo melhor os níveis de controle glicêmico, tá bom? E o glucagon, né? Esse é o cara principal da Retatrutida, tá? Em comparação com a tirzepatida. Na tirzepatida não existe glucagon. Na Retatrutida existe o glucagon e por isso que a Retatrutida virou tão queridinha aí de muitas pessoas, porque ela aumenta o metabolismo, por isso que as pessoas conseguem ter aí um emagrecimento bem rápido com Retatrutida, tá? Então, de forma bem básica, entendemos já o que é a Retatrutida e bom, e por que ela é tão boa, né? Tão benéfica? Vamos entender. Bom, primeiramente, você tem uma perda de peso muito forte e relativamente rápida. Tem também a melhora da sensibilidade insulínica, do controle glicêmico. Tem também melhora de marcadores metabólicos, possível queda de pressão arterial, né? E isso por quê? Porque se a pessoa tá com sobrepeso, obesidade, esse tipo de pessoa geralmente tem a pressão arterial elevada, fica ali nos 14/10, 15/11, e quando a pessoa emagrece, melhora o metabolismo dela por conta do uso da Retatrutida, a pessoa tem uma queda da pressão arterial, melhora a qualidade de vida dela, respiração, disposição, beleza? E também melhora do controle, né, fisiológico, metabólico durante o uso. Então a pessoa se sente muito bem utilizando a Retatrutida. Por quê? Cara, você está fazendo o quê? Uma repaginação metabólica. Agora a questão é, essa repaginação metabólica está acontecendo por causa de um medicamento, certo? Esse é o ponto-chave aqui da nossa aula. Então vamos lá. Primeiramente, controle não é cura, ok? Então isso aqui puxa o que eu acabei de falar. Controlar alguma coisa não é curar, tá? Então a medicação ela entra como controle, não como cura, beleza? Vamos entender aqui, ó. Controlar fome é diferente de você curar a obesidade. A obesidade é realmente uma doença difícil de trabalhar, principalmente por questões de compulsão alimentar, e é aí que mora o grande perigo quando você, por exemplo, para o uso da Retatrutida. Perder peso é diferente de você ter uma reprogramação metabólica. Não quer dizer que você está emagrecendo, que você está reprogramando o seu metabolismo para um lado positivo. Tá? Vou explicar. Responder bem ao tratamento é diferente de resolver a causa, o real problema, a raiz do problema. Então, assim, a Retatrutida, pessoal, ela reduz sintomas fisiológicos, porém, ela não corrige automaticamente inflamação hipotalâmica, disbiose, né, problemas intestinais, um sono ruim e outros fatores de base, tá? Que eu quero dizer com isso? Quando eu falo aqui inflamação hipotalâmica, tô falando de processos compulsivos, né, problemas aí de disfunção de dopamina, níveis de dopamina no cérebro, de serotonina,
dopamina, de adrenalina. Então, assim, é bem complicado quando a gente fala de curar alguma coisa, de resolver 100% o problema, porque esses tipos de problema vão depender muito mais de você do que do remédio propriamente dito, beleza? Vamos continuar que você vai entender mais a fundo aqui. Vamos lá. E quando eu parar de usar a retatrutida, né? Já pensou nisso? E aí, você vai usar pro resto da sua vida a retatrutida? Né? Fica a pergunta aí, né, meu? Você vai ter possibilidade de ter reganho de peso e é uma questão que é assim, você ter reganho de peso não é igual para todo mundo. Então, pode ser que você tenha um reganho ali de 3, 4, 5 quilos, tem outras pessoas que podem ter de 10. Vai depender do quê? De como a pessoa mudou os hábitos dela durante o uso da retatrutida. Então, se antigamente você tinha hábitos muito ruins, muito porcarias mesmo, muito dificilmente, quando você parar de usar a retatrutida, você vai continuar com pouca fome, sem comer besteira. Por quê? Você não mudou seus hábitos, você voltou para eles, né? A retatrutida cortou um pouco disso porque reduziu tua fome e tua vontade de comer algumas porcarias, só que quando você tirou ela, isso começou a voltar e você não mudou os seus hábitos, não melhorou sua alimentação, não começou a treinar direito. Pode até ser que você tenha feito um pouquinho disso, mas você não levou a sério. Então, meu amigo, o rebote vai vir e forte, tá? Esse é o grande problema. O que define, então, o pós-uso da retatrutida? Equilíbrio hormonal, gasto energético, massa magra, qualidade do teu sono, treinamento, padrão alimentar, tá? Você tem que ter um padrão, cara. É disciplina mesmo na sua alimentação. Pode ser que você, não consigo comer 6, 7 refeições por dia, tudo bem. Mas mesmo que você coma 2, 3, só que tem que ter um padrão alimentar que supra suas necessidades reais, fisiológicas, no pós-uso de retatrutida. E adesão ao básico, né, meu? É dieta, treino e sono. Se você não conseguiu desenvolver adesão ao básico usando retatrutida, quem dirá sem ela, né? Esse é o grande problema. Só que aí ela é um facilitador, né? Então pensa assim, enquanto você tá utilizando retatrutida, fica tudo muito fácil, muito simples. E quando para? Aí que o pau come, né? Esse é o grande problema da maioria das pessoas que usam retatrutida por um tempo e depois engordam tudo de novo e vão engordar, infelizmente. Pode ser que não tudo, tá? Mas vão acabar engordando. Então vamos lá, ó. Por que algumas pessoas voltam a engordar, né? Vamos entender aqui. Emagrecer é diferente de você sustentar o peso. Tá? De você sustentar algo, na verdade. Uma coisa é você perder peso com o apetite reduzido, né? Utilizando uma medicação. Outra coisa é você sustentar isso, sustentar o seu corpo, os efeitos que vieram no seu corpo, sem depender totalmente de uma medicação. Basicamente, é como se, assim, durante um ano, você só usou esteroide anabolizante, retatrutida, ficou com um shape magnífico. E aí, quando chega um ponto, você vai no médico, ele vê lá que você tá com alguns probleminhas de saúde no coração por conta dos esteroides. Ó, você tem que parar o uso agora, cara. Pelo menos reduzir em 80% que você tá fazendo aí de uso dessas coisas. Aí, assim, como que você vai conseguir sustentar isso, né? Dependendo do shape que você chegou, dificilmente você vai sustentar. O que vai realmente sustentar uma boa parte dele, uma qualidade boa, vão ser hábitos totalmente diferentes do que você tem agora, que agora você tem que entrar numa terapia hormonal para ficar tudo equilibradinho, no máximo usar uma dose bem baixinha de retatrutida para ter um controle de fome e pensar que assim, eu não posso ficar dependendo de remédio. Por quanto tempo eu vou ficar dependendo de remédio? Será que vale a pena usar pro resto da vida? Não sei, cara, me diz você aí nos comentários, não sei. Quem vai sofrer mais com isso, né? Quem são aqueles que sofrem? Aquelas pessoas que perderam muita massa magra, tá? Porque aí vai ter disfunção metabólica quando se perde muito músculo. Cara, coitado das suas mitocôndrias, né? Quem não treinou direito, não levou a sério, né? Quem continua dormindo mal, não corrigiu o sono. Quem não reconstruiu um bom gasto energético, né? Porque não ganhou massa muscular, não fez nada para melhorar o corpo, a saúde em si. E quem dependeu só da redução da fome, né? Então, aquelas pessoas que, tipo assim, ó, escutaram que um amigo tá usando retatrutida, emagreceu, ficou bem pra caramba, e aí a pessoa fala, pô, mas que esse negócio faz? Aí falam pra você, tira totalmente a fome, vai te emagrecer e tal, e aí você aposta todos os seus resultados somente nisso. Aí é aquilo que a gente falou, durante um tempo vai funcionar, você vai emagrecer? Vai, só que o problema, meu amigo, é o depois, porque você tá apostando tudo só na redução da tua fome, você não tá apostando em treinamento, em melhorar a sua alimentação, mudar hábito, parar de beber o máximo possível, reduzir álcool, entendeu? Esse é o ponto. Quem vai ganhar mais com isso? Quem são aquelas pessoas que
Quem treinou e manteve boa consistência, quem preservou massa muscular ou até construiu, dependendo aí, né, do protocolo, quem organizou o sono, né, melhorou a qualidade de sono, quem reduziu o açúcar, né, o açúcar refinado, que eu digo o açúcar ruim mesmo, aquele açúcar podre, cara, que você fica comendo um monte de doce, como se você fizesse refeição lixo o tempo todo, né? Então quem reduziu isso, cara, vai melhorar muito a qualidade de vida. E aquelas pessoas que construíram rotina de verdade, né? Quem levou a sério. Tipo assim, eu vou usar a medicação, até porque assim, não é uma medicação barata. Então assim, vou usar a medicação, mas eu vou melhorar minha dieta também. Eu vou treinar no mínimo 3, 4 vezes na semana. Eu vou passar a fazer aeróbico pelo menos 5, 6 vezes na semana. Eu vou olhar para o meu sono. Como será que eu tô dormindo? Será que eu tô acordando muito à noite? Eu preciso, talvez, de uma melatonina, de uma glicina, de uma ashwagandha para melhorar a qualidade do meu sono, a profundidade do meu sono. Então, assim, pessoas que constroem rotina de verdade vão mudar com ou sem medicação. Com a medicação é assim, ó, mais rápido. Aí quem é esperto sabe o que fazer, porque, tem uma medicação magnífica aí no mercado, certo? Então, se eu sou esperto, sei fazer dieta, sei treinar direitinho, né, sei mexer no meu sono e tal, cara, isso aí vai funcionar magnificamente bem pra mim. Essas pessoas conseguem ter sucesso. Então, evita usar uma medicação no susto. Tipo, meu amigo falou que é bom, vou usar. Existe uma chance gigantesca de você só... Espero que o editor tenha cortado essa palavra. Conclusão aqui, não basta você comer menos, tem que reconstruir todo o seu metabolismo. Essa é a grande verdade. Com a medicação é mais fácil, sem a medicação é mais difícil. Ambos dá para serem feitos. Com a medicação é muito mais inteligente de ser feito isso, porque é tudo mais rápido, tá? Vai te poupar tempo. Então você tem que ser esperto e vou usar a medicação, mas também vou resolver essas pendências metabólicas. A ideia de usar para sempre, né? Vamos lá. Pessoa que emagreceu, mas não quer mudar base nem hábitos de vida. Então, qual é o problema disso? Eu, Denão, concluo que se tudo depende do remédio, então pouca coisa realmente foi construída, beleza? Infelizmente, essa é a grande verdade da maioria das pessoas que apostam tudo em cima de remédios, em cima de esteroides, para chegar no corpo perfeito, só que aí viram reféns das medicações, tem que usar pro resto da vida, tapando buracos, né? E não quer dizer que isso vai trazer saúde pra você. Muito pelo contrário, talvez às vezes arrebente com a tua saúde, beleza? Pense lógico, pense inteligente. Medicação é fantástica, desde que você use com sabedoria, com inteligência, belezinha? Agora, dosagens da retatrutida. Mais dose não significa automaticamente melhor estratégia. Subir a dose pode piorar a tolerabilidade da medicação. E isso aí para qualquer tipo de medicação, tá bom? Pode piorar mesmo. Doses que a gente vê por aí, aqui ainda tem, né? Às vezes o ganho extra é pequeno e o colateral sobe demais. Por quê? Porque às vezes você tá apostando tudo em aumentar as dosagens e aí você tá tendo mais efeito colateral do que benefícios. Tá? Vou inclusive explicar para você um ponto aqui. Teve uma paciente que eu atendi e ela chegou para mim tomando uma dose catastrófica assim de retatrutida, né? Ela começou numa dosagem mais baixa e depois ela subiu, foi subindo, né? O profissional dela foi subindo a dosagem até que chegou acho que em 16 miligramas. Tava altíssima essa dose. Só que essa pessoa ela já tinha perdido muito peso, principalmente massa magra. Conclusão nos exames, estava anêmica, com déficit de vitamina pra caramba, com um eixo hormonal todo bagunçado, desregulado, porque o corpo já não tem mais combustível pra nada. Consegue entender que às vezes a medicação, ficar subindo dose, cara, vai forçar demais o motor e pode trazer consequências realmente desastrosas. Não é uma medicação fantástica? É sim, desde que você use com inteligência, sabedoria. Beleza? Vamos lá. Então aqui, falando das doses, tá? Ó, geralmente as doses ficam na casa de 2,5 até 12 miligramas por semana, a depender da pessoa, tá? Pelo amor de Deus, se você é um cara que tem um shape parecido com o meu, muito óbvio que, cara, você nunca vai usar 12 miligramas por semana, porque não tem necessidade nenhuma disso, tá? Agora, uma pessoa com sobrepeso grande, né, uma pessoa obesa realmente, talvez precise de uma dose alta, tá? A depender do quadro da pessoa. Inclusive os estudos chegaram até essa dose, né? Foram subindo gradualmente, tá? Você escala a dosagem quando o seu corpo responde.
beleza? Então assim, tá tendo resposta positiva, aumenta a dose. Pô, piorou? Volta. Isso é teste de dose, tá, pessoal? Não adianta você querer começar com uma dose muito alta que vai dar merda também. Eu sempre falo, comece com dosagens baixas. Inclusive, para muitos, metade disso aqui já funciona. Metade, tá? Sinceramente, metade disso aqui já funciona para muitas pessoas que já têm um shape legal, por exemplo. Tá? E a pessoa só quer dar uma seguradinha ali na fome para não comer umas besteirinhas a mais ali de fim de semana, beleza? Estratégia pura aí de vários bodybuilders que usam, galera entusiasta fitness, tipo eu uso ali para quê? Para não comer excesso de porcaria no fim de semana, porque eu sei que se deixar eu como, né? Mas eu tenho uma alimentação muito regrada, né? De segunda até o meio de sábado ali da minha semana, minha alimentação é muito regrada, mas dependendo do dia, se eu tô em casa, se eu tô de saco cheio, se eu tô cansado, tá, eu fico comendo umas besteirinhas, porque eu quero mesmo. E aí a retatrutida me impede de fazer isso. Então isso é usar com uma sabedoria, beleza? Então assim, pessoal, sempre lembrem que a dose depende de cada pessoa. Não existe uma dose padrão, nem de retatrutida, nem de nada, tá? A gente sempre vai falar de dosagens mais ou menos, né? Uma referência, mas não quer dizer que seja algo padrão. Ah, use 5 mg de retatrutida que você vai emagrecer, vai ficar fantástico. Isso não é para todo mundo, tá? Para alguns vai funcionar, para outros não. Então, pense sempre que manejo de dose vai afetar positivamente ou negativamente a sua saúde, belezinha? Espero que esse vídeo tenha te clareado bastante coisa. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, por favor. Se tiver alguma dúvida, comentários. Te vejo no próximo vídeo do canal Mundo Hormonal do Denão. Até a próxima aula.